gente inicia pela cabeça. Vamos fazer aqui um anel mágico. Dentro do nosso anel mágico, vamos colocar 9 pontos na sequência, tá? Então, eu vou vir aqui e trabalhar 9 pontos baixos dentro do meu anel. 1, 2 e vou até 9. Depois que eu trabalhar os 9 pontos aqui dentro do meu anel, eu encerrei aqui o meu anel mágico. E agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho já fazendo um aumento, tá? Então, aqui na segunda volta da minha cabeça, eu vou trabalhar um aumento para cada um desses 9 pontos que eu tenho aqui. E vou encerrar aqui a minha segunda volta com 18 pontos, então, fazendo um aumento para cada ponto. Na minha terceira volta, então, eu vou trabalhar 2 pontos. 2 pontos e um aumento. Essa aqui também será a minha sequência até o final. E eu vou encerrar aqui a minha terceira volta com 24 pontos. Na volta de número 4, então, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui de 3 pontos e um aumento até o final, finalizando aqui a volta número 4 com 30 pontos. Na volta de número 5, a gente vai trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui de 4 pontos e um aumento até o final. E vou encerrar aqui a volta número 5 com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, então, a minha sequência será de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui também até o final e encerrar aqui, então, a minha volta com 42 pontos no meu trabalho. Na volta número 7, então, eu iniciei já a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Na sequência, eu faço um aumento. Essa aqui é a minha sequência até o final de 6 pontos e um aumento. Eu encerro aqui a volta número 7 com 48 pontos no meu trabalho. Na volta número 8, eu trabalho a sequência de 7 pontos e um aumento por toda a volta. E encerro a volta número 8 aqui com 54 pontos no meu trabalho. Na volta número 9, a sequência de 8 pontos e um aumento por toda a minha volta. E eu encerro a volta número 9 aqui com 60 pontos no meu trabalho. Na volta de número 10, a minha sequência de 9 pontos e um aumento por toda a minha volta. Eu vou encerrar aqui a volta de número 10 com 66 pontos no meu trabalho. Na volta de número 11, eu vou trabalhar sobre os meus 66 pontos, tá? Então, essa volta aqui eu vou fazer ela toda de ponto sobre ponto, até o final, sem aumentos. Então, na volta de número 11, é ponto sobre ponto. Na volta de número 12, então, eu iniciei já a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Na sequência aqui, eu vou fazer um aumento e vou seguir essa sequência aqui dos 10 pontos e um aumento por todo o meu trabalho. No final aqui, então, da volta de número 12, eu terei 72 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir nessa sequência aqui dos 10 pontos e um aumento. Agora, a gente vai trabalhar carreiras retas aqui, carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar da volta de número 13, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 27, então, de ponto sobre ponto. Então, nós faremos no total aqui 15 voltas de 72 pontos no nosso trabalho, tá? Então, vamos só seguir trabalhando por essas 15 voltas. Quando eu tiver feito umas 10 voltas, eu vou voltar aqui com vocês pra gente colocar os olhinhos nela, tá? Então, vamos fazer aqui umas 10 voltinhas, eu retorno, coloco o olhinho de trava junto com vocês e depois a gente termina nossas sequências de voltas de ponto sobre ponto, tá? Vou fazer minhas voltinhas aqui e já retorno. Então, aqui, ó, dei uma parada aqui, fiz 10 voltinhas, dei uma parada pra gente colocar os olhinhos e eu já marquei a posição dos meus olhos aqui, vou passar pra vocês. Este olho que eu tô usando é um olho preto de trava e o tamanho deste olho que eu tô usando aqui é o 16,5, tá? Do 16 até o 18 pode ser qualquer numeração, tá? Eu tô usando o 16,5, mas pode ser 16, 17 ou 18. Ambos vão ficar bom, tá? Então, eu vou vir aqui e vou contar daqui, ó, do anel mágico, 18 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. Entre a carreira de número 18 e a carreira de número 19 é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, eu conto 18 carreirinhas entre 18 e 19, onde eu vou colocar meus olhos. E eu vou contar aqui de distância entre um olho e outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de distância entre um olho e outro. Daí eu vou pegar aqui uma agulha mais grossa ou a própria agulha de crochê e vou introduzir aqui, ó, eu tô vindo com essa agulha aqui, que é uma agulha de boneca, mais grossinha, com o fundo dela aqui e vou abrir os espaços entre o meu ponto aqui, ó. Vou dar uma largada no meu ponto, tá? Depois que eu dei uma largada aqui no meu ponto, eu vou pegar o meu olho de trava, né, e vou passar ele aqui, por esse espaço que eu fiz aqui. Eu vou encaixar bem ele aqui, vou pegar a travinha dele, que tem que ser proporcional ao tamanho do olho, tá? Já expliquei isso em outros vídeos. Pode botar uma trava nem muito grande, nem muito pequena, ela tem que ser do tamanho do olho. Vou dar uma esquentadinha aqui na minha trava para ficar mais fácil de eu colocar. E daí eu vou vir aqui e vou dar os 3 estralos da minha trava. Tá? Depois que eu travei aqui o meu olho, já tá bem travadinho. Eu vou vir aqui com o meu isqueiro e vou queimar essa pontinha aqui e achatar ela para que ela não... Depois, na hora que eu colocar a minha fibra, ela não estrove, né? Embora que essa daqui não ficou tão grande, né? Mas sempre é bom a gente fazer isso aqui, ó. Dar uma boa achatadinha nela, que depois, na hora que a gente for colocar a fibra, esse olho não fica mexendo de um lado pro outro. Tá? Só isso aqui que eu vou fazer. Vou deixar assim bem achatadinho, porque essa pontinha aqui depois se fica, quando a gente começa a colocar enchimento, ela começa a mexer o olhinho de lugar, e o olhinho acaba às vezes ficando torto, né? Essa daqui, esse olhinho aqui até não tem um pitinho tão grande aqui atrás, mas tem uns que é gigante, tá? Então, do mesmo jeito, agora eu vou colocar meu outro olhinho aqui, vou travar, fazer exatamente o mesmo processo, e vou seguir trabalhando aqui para fechar as minhas 15 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou colocar meu outro olho, vou terminar minhas voltas aqui, eu volto pra gente começar a encerrar a cabecinha. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu terminar as minhas carreiras retas, aqui as minhas 15 carreiras retas, agora eu vou começar a sequência para fechar essa cabeça, tá? Então, eu vou fazer essa primeira carreira aqui da sequência de fechamento junto com vocês, para quem não conhece diminuições aí, aprender. Depois eu vou deixar rolando aqui para vocês, porque a sequência que eu vou fazer aqui é a mesma sequência inicial, porém ao inverso, né? Eu vou seguir agora em carreiras de diminuições até a carreira onde eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição, tá? Que vai ser a carreira de número 34 e eu vou ficar com 30 pontos, tá? Agora, a carreira que eu vou fazer aqui é a carreira de número 28, onde eu vou fazer 10 pontos. Então, vou vir aqui fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E daí, depois dos 10 pontos, eu faço a minha diminuição. E assim eu vou seguir até o final, fazendo 10 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta aqui, então, eu vou ter, deixa eu ver aqui na minha receitinha, que a cabeça falha, né? 66 pontos, tá, pessoal? E assim, agora eu vou seguir. Na próxima carreira, eu vou fazer 9 pontos e uma diminuição por toda a volta. Na outra, 8 pontos e uma diminuição por toda a volta. E assim, sucessivamente, até a gente fazer a última carreira de diminuições, que será de 4 pontos e uma diminuição, então... Mas vai rolar pra vocês aqui até onde vocês vão, tá? E eu fico com 30 pontos. Pra gente não se estender nessas partes, assim, que são básicas do amigurumi, pra que eu possa, depois, nas partes mais difíceis, conseguir explicar melhor pra vocês ter mais tempo livre, tá? Então, vamos seguir aqui, fazendo nosso fechamento, e conforme a gente for fazendo, agora a gente vai colocando enchimento, tá? Eu já vou enchendo conforme vou fechando aqui a minha cabeça pra não ficar difícil depois, tá? Então, vamos seguir. Sigam a receitinha aqui, eu volto com vocês quando eu estiver na carreira de 4 pontos e uma diminuição, então com 30 pontos. Então, aqui, ó, finalizei até a volta de 4 pontos e uma diminuição, e eu estou com 30 pontos aqui no meu trabalho, já enchi praticamente toda a minha cabeça aqui, só não terminei de encher ela, porque eu vou enchendo agora conforme eu for terminando as carreiras aqui. E daí, quando eu for enchendo a minha carreira, interessante que eu vou fazendo esse movimento aqui com o meu dedo, para que eu faça esse buraco aqui no meio da minha fibra, tá? Eu vou enchendo assim
e deixando esse buraco aqui. Por quê? Porque depois esta tampinha aqui do meu Kinder Ovo, ou a tampa do desodorante Rexona, ou qualquer base que vocês tenham nesse formato aqui, eu vou encaixar ela aqui dentro, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, agora, conforme eu vou crochetando mais umas voltas aqui dessa base, que eu vou fazer aqui pra entrar aqui dentro, eu vou terminar de encher toda a minha cabeça e já vou colocar esta base aqui dentro, tá? Mas eu ainda vou fazer essa carreira antes de fazer isso. Depois eu vou terminar de encher e já vou colocar minha base aqui dentro. Agora, nessa próxima volta que segue aqui, então, que é a volta de número 35, eu tenho 30 pontos no meu trabalho, eu vou fazer ela de ponto sobre ponto. Porém, essa volta aqui, eu vou fazer ela em BOL, que é, então, pegando aqui, ó, só a alcinha lá de trás do meu trabalho e preservando a alcinha da frente para depois a gente fazer a dobra dessa parte pra dentro, tá? Então, eu vou fazer toda essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada um dos 30 que eu tenho aqui, em BOL, que é pegando aqui, então, ó, só essa alcinha de trás do meu trabalho e preservando aqui a alcinha da frente, tá? Então, vamos até o final assim. Depois que eu finalizar aqui, então, a voltinha de 30 pontos em BOL, agora eu vou seguir trabalhando pelos meus 30 pontos aqui algumas voltas, tá? Eu vou fazer no total aqui agora 10 voltas de 30 pontos. Eu vou da carreira de número 36 agora, né, até a carreira de número 45, trabalhando ponto sobre ponto. Porém, agora eu vou trabalhar o meu ponto normal, todo o meu ponto assim, tá? E vou fazer, então, as minhas 10 voltinhas de ponto sobre ponto. Mas antes de eu fazer as minhas voltinhas, eu vou terminar de encher aqui a minha peça, tá? E já vou introduzir aqui a minha basezinha, tá? Então, eu vou terminar de encher bem aqui pelas laterais, deixando o meu oquinho aqui no meio, vou colocar a minha base e vou subir as minhas 10 voltas de 30 pontos. E assim que eu terminar as minhas 10 voltinhas de ponto sobre ponto, eu retorno aqui com vocês. Então, aqui, terminei as minhas 10 voltinhas, a minha base tá lá dentro, minha base do Kinder Ovo ali, né? E eu finalizei as 10 voltas e agora a gente vai começar a encerrar essa parte aqui. Essa parte não tem enchimento, tá, pessoal? Essa parte que depois a gente vai guardar lá dentro daquela basezinha lá que a gente botou, tá? Então, agora aqui na próxima volta que segue aqui, então, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final, tá? No final desta volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, esqueci de dizer que essa volta que a gente fez aqui é a volta 46, tá? Agora, a gente vai pra volta 47, e na volta 47 eu vou trabalhar 2 pontos, então 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? No final desta volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, agora eu vou para minha última volta, que é a volta de número 49, tá? Eu tenho 18 pontos aqui no meu trabalho e essa volta vai ser toda de diminuições. Então, eu vou fazer para cada ponto que eu tenho aqui, eu farei diminuições, tá? Então, eu tenho 18 pontos, a volta será toda em diminuições, eu vou encerrar, então, com 9 pontos essa volta. Finalizei aqui as minhas 9 diminuições, então, tá? O meu trabalho está assim, agora eu vou cortar este fio aqui, vou deixar um pedacinho para mim dar um acabamento aqui em cima. Não precisa muito, tá? Então, eu vou voltar aqui o meu último pontinho que eu fiz. Vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro, pra gente fazer o acabamento aqui no falso anel mágico. Tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, em cada alcinha que eu tenho aqui pro lado de fora dos meus 9 pontos aqui, ó, eu vou passar o meu fio assim, ó. Por 9 alcinhas, né, que são 9 pontos. Então, aqui 1. 2, e vou passando aqui até passar em todas as alcinhas, todas as 9 alcinhas, tá? E aqui, ó, passei pelos 9 pontos nas alcinhas de fora. Agora, eu vou puxar este fio, encerrando esse falso anel aqui, tá?
com a própria agulha que eu vou ajustando aqui para não ficar torto, né? Para depois a gente conseguir botar ele para dentro direitinho. Agora eu vou passar por mais entre meio aqui alguns pontinhos, só para firmar bem esse fio, tá? Então vou passando aqui por mais uns pontos, para deixar bem firme. Para que não tenha risco desse falso anel desmanchar, né? Aqui. Feito isso aqui, já não tem mais risco de desmanchar. Agora eu vou perder esse fio aqui pra dentro. Só pra poder cortar ele, tá? Aqui. Vou cortar aqui o excesso dele. E agora, esta parte aqui, eu vou ajustar aqui esta parte aqui, eu vou botar lá dentro daquela basezinha que eu tenho ali. Então, eu vou empurrar ela, pode ser com a minha agulha, pode ser com o meu dedo, né? Eu vou empurrar com a minha agulha, porque essa semana eu consegui salvar minhas unhas. E eu tô sempre judiando da minha unha com os amigurumis, né? E essa semana eu consegui salvar elas, então eu vou empurrar com o cabo da agulha. Ó, pronto. E depois que eu empurrei, já tá tudo lá dentro, eu vou só ajustar agora pra ficar bem direitinho, que ele não pode ficar torcido lá dentro. Eu achei muito bacana esse encaixe, botar essa basezinha aqui dentro, sabe? Pro encaixe da cabeça. Eu gostei tanto dessa técnica aqui, que eu nunca tinha feito nunca tinha pensado em botar essa sustentação dentro, que agora os meus bebês, eu vou fazer tudo com esse sistema de encaixe aqui, que é muito mais fácil de botar e tirar a cabeça. Gente, eu amei. Eu amei. E eu nunca tinha pensado em botar uma tampinha aqui dentro do meu desodorante ou dessas assim, né? Pra tu ver, gente, né? Anos e a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Tá? Então aqui tá prontinho a minha cabecinha, tá? Agora vamos começar a fazer todas as partes da cabeça para nós montar toda a cabecinha, já deixar ela prontinha. Para fazer o focinho, então, eu vou usar o fio branco e eu vou iniciar aqui fazendo 7 correntinhas, tá? Então, eu dou a minha laçada inicial e vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Agora, eu vou pular a primeira aqui de base, vou vir na segunda fazendo já o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu faço 1, no próximo 2, no próximo 3, próximo 4 e 5 pontos baixos. Agora, no último pontinho aqui, eu vou fazer 3 pontos juntos no mesmo lugar. 1, pra virar. 2 e 3. Agora, eu vou voltar aqui desse lado fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou ajustar aqui, puxar esse fiozinho que eu caminhei junto, pra deixar ele bem ajustadinho. Agora, aqui, no meu último ponto, eu vou fazer 2 pontos juntos no mesmo lugar. 1 e 2. Tá? O meu trabalho vai ficar assim. Agora, eu vou vir aqui no primeiro pontinho que eu fiz aqui, que eu virei, e nesse primeiro pontinho aqui, eu vou colocar um aumento. Então, vou botar aqui 2 pontos juntos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, eu vou seguir fazendo aqui 4 pontos na sequência. 1, 2, 3 e 4. Agora, nesses 3 que eu fiz aqui pra virar, eu vou fazer um aumento pra cada ponto. Então, vem aqui e faço um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. 4 pontos na sequência, 1, 2, 3
4 pontos, e aqui nos dois últimos eu vou fazer um aumento para cada ponto. Então, aqui eu faço um aumento e 2 aumentos, e eu chego aqui no fim do meu trabalho, tá? Quem quiser pode usar um marcador aqui, tá, pessoal? Não tô usando porque é uma peça bem pequenininha. Até vou usar esse fiozinho aqui, o próprio fio para marcação. Agora, eu vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Um ponto e um aumento. Faço agora 4 pontos baixos na sequência. Fiz os 4 pontos aqui na sequência. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, fiz um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, 2 vezes. Opa. Um ponto e um aumento. Deixa eu soltar aqui meu fio que embolou. Então, aqui eu fiz um ponto e agora o aumento 3 vezes. Agora, eu faço novamente 4 pontos na sequência. Fiz os 4 pontos e agora eu vou fazer um ponto e um aumento por 2 vezes. E um aumento. Um ponto e um aumento para encerrar. E o meu trabalho fica assim. E eu tenho agora aqui no meu trabalho 26 pontos no total, tá? Agora, eu vou trabalhar na carreira, desculpa, pessoal, eu passei as carreiras pra vocês aqui. Essa aqui que a gente fez é a carreira número 3, e eu fiquei com 26 pontos. Na carreira anterior, era a carreira número 2, e eu tinha ficado com 20 pontos, tá? Agora, eu vou pra carreira de número 4, e na carreira de número 4, eu vou iniciar ela fazendo 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Faço os 4 pontinhos na sequência. E agora eu vou, depois que eu fiz os 4 pontinhos, fazer novamente 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência. 2 pontos e um aumento 2 vezes. E 2 pontos e um aumento 3 vezes, tá? Agora, eu vou fazer 4 pontos na sequência. Depois que eu fiz os 4 pontos na sequência aqui, eu vou fazer 2 pontos e um aumento por uma vez. E para encerrar aqui, 2 pontos e um aumento 2 vezes. Tá? E agora, aqui eu fico com 32 pontos no meu trabalho. Meu trabalho está assim. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou trabalhar a carreira 5 e 6 de 32 pontos. Então, vamos fazer 2 voltinhas, um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, só para subir o meu focinho, tá? Então, vamos fazer agora nossas voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizada aqui minhas 2 voltinhas, então, de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 7, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando os 14 pontos baixos, tá? Então, vim 2 e vou até 14. Depois que eu fiz aqui os meus 14 pontos baixos, agora eu vou fazer uma diminuição. Tá? Então, fiz 14 pontos, uma diminuição, e agora eu vou fazer mais 14 pontos baixos, na sequência. 2 e vou até 14. Depois que eu fiz os 14 pontos aqui, então, eu caio na minha diminuição. Então, venho aqui a alcinha da frente e faço a minha diminuição. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, no próximo ponto que segue aqui, vou fechar com um baixíssimo e vou cortar o fio, deixando o fio pra costura, que a gente vai costurar o focinho já nela, tá? Vamos deixar a cabecinha prontinha, tá? Então, aqui, ó, cortei, volto o último ponto e a gente vai pregar o narizinho nela agora. E daí, aqui, ó, pessoal, eu botei aqui na minha agulha de tapeceiro o meu fio, e eu vou pegar o meu focinho, vou ajustar ele aqui, vou colocar ele aqui, ó, uma carreira pra baixo do meu olhinho, bem no meio dos meus olhinhos, assim, ó.
Vou posicionar ele aqui, porque é aqui que ele vai ser costurado, tá? E aqui vai me sobrar 5 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É nessa posição que eu vou costurar ele, bem no meio dos olhinhos. Eu vou costurar ele e vou encher ele só quando eu estiver no fim da minha costura, tá? Então, vou botar uns alfinetes aqui pra mim manter a costura posicionada. E aqui é costura, né? Não tem muito segredo, tem que costurar. Aquele processo que a gente não curte muito, né? Mas aqui, algumas peças é necessário, tá? Então, aqui eu vou fazer os primeiros pontos aqui pra vocês verem como que eu vou fazer. Aqui é onde eu parei no meu trabalho, né? Agora, eu vou vir aqui no pontinho da minha cabecinha, vou passar a minha agulha assim. Ajustar meu ponto, agora eu venho aqui no ponto do meu narizinho, passo no ponto do nariz, puxo, venho no próximo pontinho aqui, e assim agora eu vou fazer por todo o meu nariz aqui, rodeando o meu nariz, tá? Faço um ponto, ajusto bem os pontos na peça, na cabecinha, um ponto no narizinho, tá? Vou fazer isso daqui agora por toda a volta aqui do meu nariz, até chegar quase aqui no final. Depois eu vou deixar uma abertura aqui pra mim encher a peça, mas quando eu chegar nessa parte aqui da abertura pra encher a peça... Desculpa, pessoal, eu não tinha visto que tava sem foco. Quando eu chegar nessa parte aqui pra encher, eu mostro pra vocês. Vou fazer mais uns pontinhos aqui, porque a minha câmera no fio branco, às vezes ela perde o foco, né? Então, aqui, ó, fiz, vou passar aqui no narizinho, ó, por dentro dos pontos do narizinho, puxo. Agora, eu venho aqui no pontinho de baixo, na peça. E assim eu vou fazendo. Gente, são 6 horas da manhã agora. E o trânsito aqui já tá insuportável. Eu acordo super cedo pra poder gravar, pra não pegar tanto barulho do trânsito. Mas o trânsito aqui é horrível, meninas. Tem que acordar bem cedo pra poder gravar, porque senão a gente não consegue gravar por causa do barulho da avenida. Tá? Então, eu fiz aqui, agora eu venho aqui. E assim eu vou, então, fazendo aqui toda a minha peça. E daí aqui, ó, tô quase no fim da costura do meu narizinho aqui, tá? E daí aqui eu deixei uma abertura aqui no final, né? Alguns pontos ainda sem costurar, porque é por aqui que eu vou encher a minha peça agora antes de encerrar ela. Então, eu venho com a ajuda de uma pinça, assim, com o cabo da agulha, com o que vocês acharem mais fácil. E vou colocando o enchimento aqui por essa última abertura que eu tenho aqui, tá? Até depois que eu encher aqui bem o narizinho, daí eu vou terminar de fechar aqui o focinho, né? Tá? Então, aqui, ó, finalizei a costura do meu focinho, né? Enchi bem ele, terminei toda a costurinha dele e ele está assim. Agora, eu vou fazer as orelhinhas dela,